Glória a Deus. Joel 2:28 vai dizer assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios dos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor o chamar. Feche os seus olhos, coloque a sua mão em direção ao seu coração mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. Revela-te a nós, Deus. Revela-te a nós o teu desejo, a tua vontade. Nós estamos aqui por causa de ti. Nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa do seu amor, do seu perdão. Senhor, nós queremos ouvir mais da tua voz. Assim como o Senhor começou a falar conosco através das orações, através dos louvores, que não seja diferente no momento da palavra, que o Senhor possa se revelar a cada um de nós e acender uma chama no nosso coração, acender uma chama dentro de nós, que nós possamos sair daqui com a certeza plena de que o Senhor nos alcançou, de que o Senhor fez uma obra maravilhosa em nós. É isso que nós queremos. Faça, Jesus, aquilo que somente o Senhor pode fazer. Amém? Amém? Pode se sentar. Irmãos, hoje eu quero falar sobre avivamento. Avivamento. Dentro dessa palavra eu quero falar sobre avivamento. Quando, como, onde e como permanecer avivado. Repetindo, nós vamos, à luz da palavra de Deus, falar sobre avivamento. Quando, como, onde e como permanecer avivado. Essa palavra, irmãos, que nós lemos de Joel está dentro do Velho Testamento, obviamente, e aí entre os profetas menores. Joel profetizou por volta de 800 anos antes de Cristo, e ele profetizou num período muito difícil, queridos, porque havia vindo sobre Judá uma praga de gafanhoto muito grande, e essa praga devastou toda a lavoura de Judá, toda a lavoura, a ponto de que, inclusive os pastos, a Bíblia vai dizer nos primeiros capítulos de Joel que até as cascas das árvores foram comidas por essa praga. E ele trata de 4 tipos, melhor dizendo, de praga que veio sobre Judá. Se você olhar aí, você vai encontrar no versículo 4 do capítulo 1, só para a gente entender um pouquinho do contexto, ele vai dizer assim: ó, o que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Então veio 4 tipos para vocês verem que para nós vermos que foi uma devastação total sobre aqueles lugares. E aí, essa devastação, ela representa uma escassez muito grande, porque não tinha pasto para os animais comerem, logo os animais morriam de fome e as pessoas também passavam por necessidade, e essa era a realidade que nós vemos aqui em Joel. Eu estou resumindo aqui os capítulos anteriores aos versículos que nós lemos.
E depois de analisar todo esse cenário triste e desfavorável, Joel ele apresenta somente uma saída. E qual é essa saída? Senão chorar, lamentar, orar e jejuar. E de novo, chorar, lamentar, jejuar e orar. Nós vamos ver, queridos, em Joel capítulo 1, versículo 12. Acompanha comigo, por favor. Depois ele dizer o que estava acontecendo, olha o que ele vai dizer no versículo 12 do capítulo 1. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Versículo 13: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do nosso Deus. Santificai um jejum. Santificai o quê? Um jejum. Apregoai um dia de proibição. Congregai os anciões e todos os moradores da terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Olha o versículo 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Mas olha o que ele diz no capítulo 2, no versículo 1 ao 3: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dias de trevas, de tristeza, dia de nuvens, de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele uma desolação de deserto. Sim, nada lhe escapará. E de novo, no versículo 12 ao 17, ele vai dizer: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos a mim, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Nota-se que Joel está falando: olha, existe uma possibilidade para vocês, sacerdotes. Existe uma possibilidade para vocês que estão nessa terra. Existe uma possibilidade para vocês que estão sofrendo. Qual é essa possibilidade? Choro, pranto, lamento, jejum, oração, lágrimas. É isso que Joel está dizendo. Tão interessante, irmãos, que ele fala isso. Acompanha comigo. Ele fala tudo isso, mas depois ele diz: olha, existe uma promessa de fartura. Se vocês fizerem, se vocês se voltarem para Deus, se vocês voltarem o coração de vocês para Deus, existe uma promessa de fartura. Aí no versículo 18 em diante, ele vai dizer: olha, então o Senhor terá zelo da terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, mosto, óleo, e deles serão fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações, ou entre a vergonha das nações, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós. Continua dizendo aqui, irmãos, esse aqui até o versículo 27. Não vou ler todos, você pode ler na sua casa. Então, no versículo 27, ele vai dizer da promessa de fartura que Deus vai trazer. Olha no versículo 27, vamos ler o 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e
que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Irmãos, observe que Joel, ele diz: olha, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta devorou, comeu as lavouras. Vocês estão passando por dificuldade, clame ao Senhor, porque Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. E existe também, Ele profetizou, existe uma promessa de fartura em que haverá abundância nos celeiros de vocês. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é os versículos que nós lemos. E é sobre esses versículos que eu quero pregar. Porque ele vai dizer assim: e há de ser que depois que. Aí a gente precisa, irmãos, olhar para as coisas que aconteceram antes. Primeiro, o quadro de destruição. Segundo, uma promessa de fartura, uma promessa de abundância. Quando nós olhamos para tudo isso, olha o que Joel vai dizer: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que Joel está dizendo? Primeira coisa que nós vamos falar sobre avivamento é quando haverá o avivamento. Primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos olhar para esse texto. E há de ser que depois. Joel estava dizendo, a palavra de Deus está dizendo: olha, olhe para os tempos passados e olhe para os tempos atuais, o que tudo ao nosso redor aponta. E há de ser que depois. Então, depois do quê? De algo. Isso aqui beira ao óbvio. Mas olha que interessante, irmãos. Joel capítulo 1. Voltem um pouquinho. Versículo 2. Olha essa palavra que Deus usa para falar com ele, para falar com aquelas pessoas. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Escutai quem? Todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Uma pergunta. Ou também nos dias de vossos pais? Entende, irmãos? Que Deus, Ele começa no versículo 1 falando a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Deus, Ele começa perguntando, fazendo duas perguntas. Em algum momento vocês já viram tudo isso que está acontecendo? Nos dias de vocês já viram gafanhotos? Deus perguntando para eles: vocês já viram gafanhotos como esses? Ou, analisando a palavra, os meus feitos, Deus, Ele faz essa pergunta: vocês em algum momento da história viram isso? Não. A resposta é não. Agora, irmãos, entenda algo. E acontecer, olha aí, e há de ser que depois derramarei. A mesma pergunta precisamos fazer hoje, porque em momento nenhum, Fernando, da história nós vimos aquilo que está acontecendo hoje. Em momento nenhum da história nós vimos acontecendo ao nosso redor. Eu não estou falando de gafanhotos literais, irmãos. Eu estou falando do cenário que se configura ao nosso redor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós podemos, irmãos, abrir a Bíblia em Mateus 24. Abra sua Bíblia comigo. Versículo 4. Para que faça mais sentido para nós. Mateus 24. Jesus Cristo
vai dizer assim, ó, olhem para os sinais. Versículo 24:4. Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão lá. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é lícito ou é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. Irmãos, bem rapidinho, pega cada um desses pontos que Jesus Cristo falou que aconteceria no fim, no princípio das dores. Vamos pegar rapidinho. Não tinha colocado isso aqui não, mas vamos pegar aqui rapidinho. Olha aí. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Você concorda comigo que hoje a gente tem visto muito isso, as pessoas sendo enganadas? Falando o nome de Jesus, mas não carrega nada de Jesus? É um fato. Guerras e rumores de guerra. Sim ou não? Sim ou não? Nação contra nação. Sim ou não? Reino contra reino. Fome. Sim ou não? Peste. Sim ou não? Terremotos em vários lugares. Sim ou não? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. É bom dizer que esse princípio das dores, Jesus Cristo está fazendo um jogo de palavras aqui para ligar com o princípio das dores de parto, que começa devagar. As mulheres, né, que já tiveram seus filhos, aí sabe, começa bem devagarzinho, depois vai sendo mais intensa, até que o filho nasce, até que Cristo chegue. Entende? Então as dores começam bem fraquinho, e as coisas tendem a ficar mais fortes, mais pesado. E olha o que a Bíblia está dizendo, olha, serão entregues para seres atormentados, matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Isso tudo tem acontecido, irmãos. Surgirão falsos profetas. Você tem visto falsos profetas? Sim, muitos. Então, irmãos, olha aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós temos visto o esfriamento do amor, sim ou não? Mas graças a Deus que é o amor de muitos e não todos. Bem, muitos não quer dizer todos. Haverá uma pequena parcela, ainda que seja pequena, de que não vai perder o seu amor. E eu louvo a Deus por isso. Mas o que a Bíblia está dizendo, irmãos? Olha para os sinais. Em algum momento nós não podemos deixar de falar, irmãos, que no passado nós não vimos essas coisas ser tão intensas como é hoje. Então nós podemos olhar para essas coisas e ter a plena certeza de que Deus Ele quer derramar. Porque a Bíblia vai dizer, abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 2. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Deus Ele derramou do teu Espírito sobre os discípulos, Atos capítulo 2, versículo, quem está entendendo, diga amém. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Sim, ó.
como nós estamos aqui, sentados. Estávamos sentados, orando, buscando a Deus. De repente, veio um som do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. E a Bíblia fala, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Está aí, irmãozão. O que nós precisamos entender? Que Deus, Ele quer derramar o teu Espírito. Ele está dizendo: olha, eu vou derramar do meu Espírito. E quando as pessoas começaram a duvidar de que aquelas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo estavam na verdade bêbadas, embriagadas, a Bíblia fala que Pedro se levanta e faz um discurso. E ele faz um discurso: olha, como pode eles estando bêbados, sendo 9 horas da manhã? Não é possível. Isso que está acontecendo aqui é uma promessa que foi feita por Joel. Acompanhe comigo aí, irmãos. Joel capítulo 2, versículo 14. Versículo 12, para a gente entender o que eu falei. E todos maravilhados estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de moço. Olha Pedro, 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejam-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como convém pensais, sendo essa a terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nós lemos lá. Aí o que Joel falou? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas aqueles dias e profetizarão. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Pedro sabia que aquele derramar estava acontecendo da parte de Deus. Interessante, irmãos, que para responder essa pergunta, olha, sobre o avivamento, quando acontecerá? Irmãos, ele vai acontecer quando nós não abrimos mão de sermos cheios da presença de Deus. Quando nós não arredarmos os nossos pés e os nossos olhos daquilo que Jesus Cristo falou conosco que iria acontecer. É só nós pegarmos a palavra de Deus e a gente vai ver no finalzinho aí de Lucas, 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, e Jesus Cristo se aparelha com eles e fala: que palavras são essas que vocês vão conversando? E eles falaram: olha, você é visitante em Jerusalém, não sabe do que aconteceu, e começou a conversar com eles. E a Bíblia fala, irmãos, que resumidamente, que aqueles homens, depois de terem visto e conversado com Cristo e entendido que era o Cristo, eles voltaram para Jerusalém. No primeiro momento eles estavam indo para longe de Jerusalém, mas eles voltaram para Jerusalém, porque existia uma promessa: ficar entre Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles voltando para Jerusalém, depois, amados, de alguns dias, o Espírito Santo veio sobre eles. Quando que vai acontecer o avivamento? Quando nós decidirmos permanecer olhando para Jesus em oração, na leitura da palavra, em jejuns. Lembra de Joel? Que
na introdução eu falei. Qual era a opção que Joel deu para aquelas pessoas? A mesma opção serve para nós, irmãos. Chore os ministros, chore os sacerdotes, chore os anciãos, chore os levitas, chore os povos da terra. O problema nosso, sabe qual que é, irmãos? Que nós estamos vendo o inimigo, de uma certa forma, avançar com a sua pauta de anticristo. E nós preferimos criticar em redes sociais do que nós batermos o nosso joelho no chão e pedir ao Senhor que estabeleça o teu reino aqui na terra. O que Deus espera de nós é que nós olhamos para Ele. Quantas pessoas que gravaram ou que estão gravando, sabe, vídeos bonitos, olha só, é um absurdo o que eles estão fazendo. Sim, é um absurdo, irmãos. Nós não podemos concordar com essas coisas. Mas acima de tudo, nós precisamos conhecer a Deus através da oração, através da entrega diária. Alguém um dia disse que uma reunião de oração é o simples motivo para começar um motim contra o inferno. E isso é maravilhoso. O diabo não está preocupado se você está sendo bem sucedido financeiramente. O diabo não está preocupado se você tem um trabalho bom. Ele está, irmãos, preocupado se você está gastando sua vida em oração com Deus. Comece a orar, comece a se jogar em Deus, e você vai ver o quanto que o inimigo vai lutar para te tirar desse lugar. Porque a igreja do fim é uma igreja que se dedicou a uma vida de oração. Quando vai acontecer? Quando a igreja abrir mão da sua vida para orar, abrir mão da sua vida, de tudo ao seu redor, para se jogar em Jesus. Quando a igreja entender que Deus ele quer derramar do teu Espírito sobre toda a carne. E às vezes a gente pergunta assim, quando a gente olha esse texto, quando a gente fala, Ele vai derramar do teu Espírito sobre todos aqueles que reconheceram o seu Filho como o único e suficiente Salvador. Mas às vezes a gente pergunta assim, tem certeza que é para mim? Será que isso vai acontecer? Mas olha que interessante, irmãos, no versículo 37 até o 39 do capítulo 2 de Atos, olha o que Pedro vai dizer. Para quem é essa promessa de ser cheio do Espírito Santo? 37, ele vai dizer assim, olha, ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, vários irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Vamos entender esse versículo aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós. Aqui nós estamos falando de 50 dias depois da morte de Cristo. A promessa diz respeito a vós, as pessoas que estavam ali, 50 dias depois da morte de Cristo, Pentecostes. Aí, vamos lá, aos vossos filhos, a próxima geração. Aí está dizendo, a todos os que estão de longe, ele abrangiu mais, não somente os que estão aqui, mas outros que possam ser gentios também. E ele termina, e a todos quantos Deus chamar nosso Senhor. Quem aqui tem a plena certeza que Deus te chamou? Deixa eu ver, levanta sua mão. Irmãos,
Essa promessa é para nós. Essa promessa é para mim, é para você, todos nós. Por isso precisamos entender as Escrituras. Olha, quando vai acontecer? Quando eu entender que a promessa também é para mim. Não foi somente para os primeiros discípulos, para os 12 apóstolos, a todos quanto Deus chamar. E onde será o avivamento? Mateus 18, 20 vai dizer assim, irmãos, olha, abra sua Bíblia comigo. Onde vai ser o avivamento? Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3, Jesus Cristo falando, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente usa esses versículos, né? Principalmente quando a gente está iniciando uma obra. Usava muito lá no início, né? Até hoje a gente tem que usar essa. Às vezes estava só 1 ou 2, né, Fernando? Aí a gente fala, irmãos, olha, a Bíblia fala, onde tiver 1 ou 2 reunidos no teu nome, 2 ou 3 reunidos no seu nome. Aí você olha às vezes assim, é literal, né? 2, 3, tem que usar esse versículo, é Bíblia. E é verdade, irmãos. Se a gente esquece da Bíblia, aonde vai acontecer o avivamento? Irmãos, eu acredito que Deus ele sempre vai se manifestar no coletivo. Deus ele ama fazer através de pessoas. É só você olhar a lista que Joel traz. Olha o que Joel fala. Os filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Os servos e servas, lembre-se que esses servos e servas aqui eram os escravos, tá? Eles também estão incluídos neles, naqueles que vão receber do Espírito de Deus, sem distinção. Todos aqueles que conheceram a Cristo vão receber do Espírito de Deus. É isso que ele está dizendo. E Jesus Cristo está dizendo, olha, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. Então, irmãos, o que eu posso dizer para vocês? Que o avivamento ele vai vir aonde Jesus está. Você consegue entender isso? Sim ou não? Porque, irmãos, quando você olha para as Escrituras, você vai ver o quanto de poder que Jesus Cristo trouxe para os lugares que ele passou. Quanto de milagres que ele fez. O último versículo de João fala que se fosse colocar em livros não caberia. O último versículo do Evangelho de João não caberia na quantidade de livros. Tem muitos milagres, irmãos. Muitos milagres Jesus fez. Ele deu vista ao cego de nascença. Ele ressuscitou pessoas. Aí às vezes alguém poderia falar assim, mas ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que tinha acabado de morrer. Mas ele ressuscitou também Lázaro, que tinha 4 dias. Ele fez o coxo andar, o cego enxergar. Ele deu vista, irmãos, sabe, aquele que não enxergava nada. Jesus Cristo fez. E olha que interessante, irmãos. Nós precisamos entender que Ele quer fazer de novo. E hoje Ele quer fazer através da nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, se você ler o livro de Atos, após a descida do Espírito Santo, a pregação do Evangelho era acompanhada de prodígios e milagres.
aonde os discípulos iam, milagres aconteceram. Porque eles se apropriaram da palavra de Deus. Porque eles acreditaram no Evangelho do Senhor Jesus. E o que eu acredito, irmãos, é que por isso nós precisamos dar a devida importância à nossa consagração pessoal, à nossa oração diária. Como está a sua vida de oração? Ao jejum, à leitura da palavra, toda e sempre, a obediência a Deus, a santificação, tudo isso irá reverberar no corpo de Cristo, irmãos, na igreja do nosso Senhor Jesus. Porque nós acreditamos, irmãos, que a igreja de Cristo, voltando em Mateus 24, a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então a igreja de Cristo, em meio à tribulação, ela vai triunfar. Mas não triunfar como o pensamento pós-moderno afirma, triunfar no sentido de ter coisas, de angariar bens, riquezas. Não! O triunfar é o mesmo triunfo que Cristo teve. Porque ele cita nos versículos guerra, rumores de guerra, perseguição, fome, peste. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseguiram a mim, perseguirão vocês também. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo, injuriarem e falarem toda coisa contra vocês. Olha, fiquem felizes, porque fizeram isso também com os profetas. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de justiça, porque eles verão a Deus. Irmãos, eu aprendi algo que o avivamento é quando Deus ele habita em um lugar. Então nós podemos experimentar de avivamento dentro dos nossos lares, acima de tudo, dentro de nós, porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sou o templo do Espírito. Então você pode gozar de um avivamento pessoal dentro de você, cheio da presença de Deus. Quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite, que você possa viver uma vida cheia da presença de Deus. Queridos, que as pessoas possam olhar para o seu rosto e ver Jesus Cristo habitando em você. Alguém um dia disse que o verdadeiro cristão não precisa dizer que ele é cristão. As pessoas automaticamente veem o seu rosto. Então você pode gozar dessa maravilha de ser cheio do Espírito Santo. Você pode gozar também dessa maravilha, desse avivamento em um lugar específico, seja dentro da sua casa, seja dentro do lugar onde você congrega, seja até mesmo em uma cidade. Por que não dizer isso? Quando Deus vem e faz morada em um lugar, o que seria de nós, irmãos, se Deus ele resolvesse habitar conosco hoje aqui, como foi em Jerusalém? Irmãos, vamos lá. A Bíblia fala no livro de Atos que as pessoas colocavam os enfermos na beira da rua para a sombra dos apóstolos passarem e curar as pessoas. Mas não era a sombra dos apóstolos, irmãos. Simplesmente falando, era o próprio Deus que estava
estavam ali para testificar a pregação do Evangelho e a vivência que aqueles homens e mulheres estavam tendo com Deus. O que seria, irmão? Como nos comportaria se Deus começasse a nos usar profundamente no dons de cura e de milagres hoje? Se uma nuvem de glória parasse sobre essa igreja aqui hoje, irmão, a Shekinah de Deus, ela viesse sobre esse lugar e você não conseguisse, como foi na inauguração do Templo de Salomão, aonde as pessoas, a Bíblia diz lá em Crônicas, que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Volto a dizer, Deus ele quer fazer, mas não vai ser de qualquer jeito. Amém? A igreja de Cristo precisa ter esse anseio, essa vontade de conhecer mais de Deus. Sabe, essa vontade precisa estar intrínseca no nosso coração, dia após dia, seja através de tribulação, seja através da luta, da dificuldade, da escassez, do perigo, da nudez, sabe, queridos, da profundidade, da altura, não importa, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos querer conhecer mais de Deus. Não vai ser de qualquer jeito. Não vai ser de qualquer jeito. Então nós vimos quando, como, e para finalizar, irmãos, como permanecer avivado. Se você tem vivido assim, irmãos, glória a Deus. Deixe com que essa chama inflame outras pessoas que estão fracas na fé, que estão rastejando na fé, que estão, sabe, parados na fé. Deixe com que essa chama incendeie outras pessoas, outras famílias. Mas uma das coisas que eu tenho meditado nesses dias, irmãos, que mais importante do que ser cheio em um momento, ou saber quando vai acontecer, como vai acontecer, é como permanecer avivado. É como nós permanecermos firmes nele. Porque, irmãos, quantas pessoas que em algum momento da sua caminhada receberam da presença de Deus, do Espírito, e que hoje, infelizmente, nós olhamos, já não quer nem mais ouvir falar de Deus, ou que desistiram da sua caminhada cristã, ou que se apostataram da sua fé. Quantas pessoas que nós conhecemos, irmão, que em algum momento nos deparamos e essas pessoas serviram de influência para nós ou para outras pessoas, e que hoje não mais vivem assim. Por quê? Porque em algum momento elas não entenderam que é necessário permanecer. Permanecermos. Joel 2:32 vai dizer assim, olha, para a gente caminhar para o finalzinho. Joel 2:32. Vai dizer, olha, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito nos restantes que o Senhor chamou. Então, primeira coisa, irmãos, aqui a Bíblia está dizendo, olha, como permanecer. Joel está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
uma das coisas que nós não podemos parar de fazer é invocar o nome do Senhor. Uma das coisas que para nós permanecermos, Jesus Cristo contou uma parábola, a parábola da viúva e do juiz iníquo, aonde a viúva chegava diante do juiz iníquo e falava: ô juiz, julga minha causa, juiz. Até que o juiz resolveu julgar a causa daquela mulher, porque ela o importunava. Ela ficava insistindo. Obviamente que essa parábola existe um contraste muito grande. Primeiro, nós não somos viúva, nós somos a noiva do Cordeiro. O nosso juiz não é iníquo, o nosso juiz é justo. Ele ama julgar as causas dos seus filhos. E quantos de nós paramos de clamar: vem, Senhor, derrama sobre nós do teu Espírito, enche até transbordar. Eu quero ser cheio, eu quero ter experiências, irmãos. Quantas vezes que em algum momento nós pedimos: Senhor, eu quero ter experiências contigo, leva-me a um lugar mais profundo, e aí, irmãos, o tempo vai passando, as pessoas param de pedir. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo do quê? Salvo da destruição, salvo de nós mesmos, salvo do pecado, salvo das coisas desse mundo. E seremos alcançados por Deus e viveremos com Ele eternamente. Nós precisamos entender algo. João 15:7, está na sua Bíblia. Eu disse que é preciso permanecer. E a Bíblia está dizendo assim: olha o que Jesus Cristo vai dizer sobre isso. João 15:7 ao 9. Se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então, o nosso maior desafio esses dias, como igreja do Senhor Jesus, é permanecer amando a Ele, permanecer invocando o nome do Senhor, amor a Deus, ou amar a Deus de verdade. Amar a Deus acima de tudo, acima de todos. Amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o principal mandamento e que Deus espera de nós e que se resume em todos os outros mandamentos. E não desistir nunca de invocar o nome dele. Todos os dias, meses, anos, até que ele venha. Até que ele venha. Permanecer no amor de Deus. Se vocês estiverdes em mim, olha o que ele está dizendo: se vocês estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ligado, sabe, dia e noite, ligado nele. E nós, irmãos, só vamos permanecer avivados se nós cultivarmos 3 coisas na nossa vida. Obviamente tem mais, mas eu quero finalizar falando sobre isso. Primeiro, humildade. Se nós não tivermos humildade no nosso coração, nós não vamos permanecer. Tem que ter humildade para ser cristão. Se você não tem humildade, peça Cristo. Mateus 11:29, abre sua Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Ele vai dizer assim, olha, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Somente Jesus é manso e humilde de coração. E ele está dizendo: aprendei de mim, aprendei com ele. Como você vai aprender humildade com ele? Olhando para si
olhando o que Jesus Cristo fez, como o Paulo vai dizer aos Filipenses, de sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e tendo forma de homem, subiu a cruz. Sabe, irmãos, é isso que nós precisamos entender, que Jesus é o nosso modelo de humildade. Segundo, total submissão a Deus e a sua palavra. Total. Não é só onde nos convém. Total submissão a Deus e a sua palavra. Lembra que Jesus Cristo falou em Mateus 24: enganarão a muitos. Se você não for submisso à palavra de Deus totalmente, você será enganado. Terceiro, comprometimento. Na total submissão a Deus, João 15:7, já li. Mas no comprometimento, Lucas 9:23. Comprometimento, irmãos. Quanto que nós somos comprometidos com Cristo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Essa palavra fala de comprometimento. Fala comigo assim, três coisas. Fala comigo assim, três coisas. Para permanecer. Cheio da presença de Deus. Vamos lá, humildade. Total submissão a Deus e a sua palavra. Comprometimento. Irmãos, humildade para reconhecer que não sabemos nada e que carecemos de tudo através de Cristo. Total submissão a Deus e a sua palavra, porque em algum momento seremos tentados a falar de nós mesmos, ou até de falar e viver coisas que a Bíblia não diz. Comprometimento, porque se fomos chamados por Cristo, temos que ir até o fim carregando a nossa cruz. Se nós olharmos para as biografias de grandes homens e mulheres de Deus, veremos que eles tinham esses três pontos em algum estágio crucial de suas vidas, e que em algum momento eles deixaram de viver o plano de Deus é porque não guardaram o que tinham alcançado. Em algum momento eles deixaram de lado a humildade, deixaram de lado a total, não é uma parcela, irmãos, tem que ser tudo. Total submissão a Deus é a palavra, ou deixar de lado o comprometimento. Eu estou comprometido de ir até o fim. Veja bem, Jesus Cristo sofreu e Ele foi até as últimas consequências por causa de nós. Até as últimas consequências por causa de nós. E quantas pessoas que na primeira tempestade desistem de Deus porque não está comprometido em carregar a cruz, não tem humildade para reconhecer que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Nós não sabemos nada, nós não sabemos nada. E é isso, irmãos. Se você olhar para algumas biografias, depois se você ler a biografia de William Seymour, que foi um dos principais canais de avivamento da Rua Azusa, você vai ver que ele fez uma aliança com Deus muito grande, era um homem de oração. E a história vai dizer que a aliança que ele fez com Deus é que quando a glória de Deus tomava aquele lugar, aquele galpão na Rua Azusa, ele escondia, ele como era o líder daquele avivamento ali, humanamente falando, ele escondia o seu rosto dentro de uma caixa. E a história vai dizer, queridos, que mais por fim assim, onde que o avivamento foi se acabando, ele parou de fazer isso. Outros como Evan Roberts, que foi um líder do avivamento do país de Gales, que orou muito, jejuou, conduziu um avivamento sobre aquele país
Irmãos, a história vai dizer que não tinha pessoas que, dentro das prisões mais, os policiais estavam sem o que fazer, que não tinha pessoas para prender, as pessoas não falavam mais mentira com seus chefes, até o comportamento dos animais mudaram, porque os seus donos pararam de espancar os animais. Dentro das minas de carvões havia reuniões de orações no intervalo do almoço. Só que no final da vida desse homem, Evan Roberts, a história vai dizer que ele começou a duvidar daquilo que estava acontecendo naquele país e se juntou a uma outra pessoa. Em algum momento ele estava duvidando. Irmãos, quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito de ler a biografia dessas pessoas e olhar, irmãos, que em algum momento eles erraram, como todos nós estamos sujeitos a errar. Mas nós precisamos olhar para os erros dessas pessoas, sabe, queridos, e não querer também falhar como eles falharam. Nós precisamos ser comprometidos com aquilo que Deus prometeu que vai fazer, e há de ser que depois desses dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Senhor, eu quero ser cheio da Tua presença. E às vezes, irmãos, a gente pensa que nós já fomos cheios de verdade. O que Deus Ele quer derramar infinitamente mais daquilo que nós já alcançamos. Eu acredito, irmãos, agora já falando sobre escatologia, para finalizar, que o ápice do avivamento está lá em Mateus 24, 13, se eu não me engano, 14, que vai dizer que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. A pregação com milagres e prodígios, sabe, vai trazer muitas pessoas para Jesus, irmãos. Mas para isso a igreja precisa voltar a ter humildade, para reconhecer que não é nada sobre ela. Deus quer levantar pessoas que vai esconder o seu rosto dentro de caixas. Vocês estão entendendo isso? Deus quer levantar levitas que não vai aparecer para a honra e glória deles, mas que vai deixar Jesus aparecer no lugar deles. E hoje o que mais a gente vê? Pessoas que estão querendo a autopromoção. O que João Batista disse? Que diminua eu, para que ele cresça. O precursor, ele tem esse espírito de humildade. Eu não tenho nada para vocês, mas Jesus Cristo tem. Seja cheio do Espírito Santo. Pedro e João na porta do templo. Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O Espírito Santo que está sobre mim, receba. É isso, irmãos. Nós precisamos olhar. Deus, Ele quer derramar avivamento, assim como foi em Jerusalém nos primeiros dias, assim como foi nesses lugares que eu citei, mas agora de uma forma mais intencional, de uma forma mais poderosa. Imagine, irmãos, Deus Ele derramando, sabe, é isso que eu quero que você entenda. Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre a sua vida, e como Paulo falou a Timóteo, olha, o Espírito não é de covardia, mas é de ousadia, de intrepidez, de coragem. Sabe, é isso que Deus quer fazer conosco, de ir além, sabe, de colocar as mãos sobre os enfermos e eles ser curados. Quem que deseja permanecer avivado? Fala assim, Senhor, eu quero permanecer. Amém, queridos? Fique sobre os seus pés. Vamos orar. E a nossa oração nessa noite é: Senhor, quem deseja ser cheio com a presença de Deus, mas não somente hoje,
Você quer viver uma vida cheia da presença de Deus? Você quer viver uma vida que aponta para Cristo? Você quer viver uma vida onde Cristo é glorificado através de você?